Olá, aluno. Eu sou o professor Jefferson Peixoto e eu estou aqui para falar com você hoje a respeito da história do pensamento filosófico, né? Vamos falar dessa disciplina em sua unidade 1 e espero que você goste bastante dos assuntos que nós vamos abordar aqui, ok? Nossos objetivos, né? Nossa missão principal aqui nessa aula é tentarmos trabalhar com você esses seguintes pontos aqui. Em primeiro lugar, né, que você seja, depois dessa aula, apto, né, a entender o conhecimento filosófico, compreendendo a sua história, os seus principais conceitos e as possibilidades de ligação do conhecimento filosófico com a nossa realidade, com a sua realidade. Desenvolver uma visão filosófica do mundo, né? Olhar para o mundo, nós podemos olhar para o mundo de diversas formas e a maneira filosófica de olhar para o mundo é uma maneira toda especial, que o objetivo dessa disciplina também é dar subsídios para que você consiga fazer isso também. Assumir um comprometimento, né, para com a realidade em que vive, percebendo que nós somos seres históricos, seres sociais e que temos, né, uma influência no nosso meio. Assim como sofremos a influência desse meio, nós também temos uma influência sobre ele e refletir, filosofar a respeito da nossa participação no mundo é muito importante. E também levar a compreensão da vida em sociedade, né, como uma fonte inesgotável de mudanças que podem ser orientadas de acordo tanto com objetivos pessoais como por objetivos coletivos. Então a vida social, a vida em sociedade é uma vida constante de mudanças, nós estamos sempre sendo submetidos a mudanças. Na unidade 1, né, os tópicos que nós vamos contemplar são os seguintes, né? Em primeiro lugar, faremos uma reflexão ou reflexões a respeito da condição humana e da filosofia, né? Qual é a ligação entre a filosofia e a condição humana. E passaremos também pelas várias formas, pelas diversas formas de olhar para a realidade. Uma delas é a forma filosófica. Questionaremos também, né, o que é a filosofia, qual é a sua origem, de onde vem esse termo. Falaremos a respeito da mudança entre a consciência mítica, né, até chegarmos na consciência filosófica, que é um caminho que passa aí da teogonia até o logos. Falaremos dos períodos da escola da filosofia grega e também das escolas, na verdade. E falaremos também da tríade, né, os três grandes filósofos da Grécia Antiga, Sócrates, Platão e Aristóteles, que são bastante conhecidos de todos. E, por fim, né, encerraremos essa unidade falando a respeito da filosofia na Idade Média. Então, falando dos gregos, estaremos contemplando a filosofia na Idade Antiga, especialmente ali na região grega, especificamente falando, e depois da filosofia na Idade Média, ok? Então, o primeiro ponto que nós vamos nos deter é o seguinte, né? Qual é o sentido da filosofia, né? A disciplina ela se propõe a falar da história da filosofia, né? A história do pensamento filosófico. Mas pensar na história desse pensamento filosófico não é algo que se faça com tanta tranquilidade se antes nós não pararmos para pensar no seguinte: qual é o sentido da filosofia na vida da humanidade, né? Por que os seres humanos inventaram a filosofia, né? Que tipo de situações a filosofia proporciona para as pessoas? Então nós vamos partir de dois pressupostos básicos, né? O primeiro pressuposto de que o homem ele é um ser simbólico, é um ser que vive de símbolos, que precisa de símbolos para sobreviver, né? Como nessa bonita frase do Rubem Alves, né, que diz que os homens não vivem só de pão, eles vivem também de símbolos, ou seja, o homem precisa dar sentido, dar significado à sua existência. E em segundo lugar, partindo do pressuposto de que o homem ele é um ser curioso, é um ser que tem a curiosidade de saber, como diz a frase, não só, né, o que ele foi, o que ele é, mas também o que ele será. Então, sempre nessas três dimensões, do passado, presente e futuro, o homem tentando entender os símbolos, os significados da sua existência, daquilo que ele faz, e ao mesmo tempo nessa busca de compreender quem ele é, quem ele foi e também quem ele será. Então, a filosofia, ela se presta, né, na verdade, a essa necessidade humana. O homem é o único ser que tem essa curiosidade de saber quem ele foi, que tem a curiosidade de saber quem ele é e também que tem a curiosidade de saber quem ele será. Então é aí que se encaixa a filosofia na vida de todos nós, no sentido de que nós somos seres que precisamos de símbolos para sobreviver. Nós precisamos dar sentido, né, à nossa existência, diferente dos outros seres vivos que vivem apenas seguindo seus instintos e numa luta simplesmente para a sobrevivência. O ser humano, além de lutar pela sobrevivência, ele luta também por outras coisas, né? Fazendo uma paráfrase com o Rubem Alves, o ser humano não luta apenas pelo pão, ele luta também pelos símbolos, né? Pelos significados, pelos sentidos. Então, partindo dessa pressuposição e desse pressuposto de que o homem é um ser curioso, né, que ele está sempre se inquietando com as coisas, interrogando as coisas. Então é mais ou menos desse sentido filosófico que nasce a própria filosofia, dessa necessidade humana de dar sentido às coisas. Mas se nós estamos dizendo que um homem é um ser curioso, um ser inquieto, um ser que precisa de sentidos, de signos e de significações na sua vida, precisamos questionar um pouquinho melhor, né? Quem é esse homem? Quem é o homem? O que ele é?
E a filosofia faz isso desde as suas origens, né, de certo modo. E hoje nós temos aí um amplo leque de explicações a respeito disso. Temos aqui algumas principais, né? Platão, já na época da filosofia grega, ele dizia muito a respeito de que o homem é um bípede implume, ou seja, assim como os outros animais bípedes, o homem também é um bípede, só que ele é um bípede de uma outra espécie, de um outro tipo. É um gênero muito próximo, né, dos outros animais bípedes, mas com uma diferença específica que depois Aristóteles vai trabalhar melhor, falando a respeito da razão. O homem é um animal bípede, como dizia Platão, né, dizia Aristóteles, porém ele é um bípede de outra espécie, é um bípede racional, né? Aí vem a célebre frase de que o homem é um animal racional. O que vimos aí, Marx e Engels, né, anos mais tarde, ele vai dizer o quê? O homem é o homo faber, é o homem que faz. O que faz a essência do homem, o que torna o homem de fato homem é o trabalho, porque é através do trabalho que ele transforma o mundo. Aí de repente alguém fala, mas peraí, os animais também não trabalham? Sim, os animais trabalham, só que não no sentido geográfico, não no sentido filosófico. Por isso, não é nem correto nós falarmos em termos científicos de que os animais trabalham. Na verdade, o que a filosofia e a ciência dizem hoje? Que o animal, ele na verdade segue os seus instintos. Por quê? Porque trabalho passou, né? Até durante muito tempo as pessoas questionavam isso e aceitavam, o animal também trabalha. Porém hoje houve um rompimento com esse pensamento, porque o trabalho é algo que só o homem faz. E por que isso? Porque o trabalho é a ação consciente de transformar a natureza. Então o homem é o único ser na face da Terra que transforma a natureza de modo consciente, ou seja, ele é o único que de fato trabalha. Os animais apenas vão seguir os seus instintos, eles podem até transformar uma ou outra realidade da natureza, mas não é de modo consciente, é de modo instintivo. Exemplo, João de Barro, muitas pessoas falam, o João de Barro constrói o seu ninho. Porém, o João de Barro faz isso de modo instintivo. Todas as casas de João de Barro, em todos os lugares onde ele passa, são do mesmo jeito. Então, não é uma ação intencional. Por isso, o trabalho hoje é considerado apenas um atributo humano. Ernest Cassirer dizia que o homem é um animal simbólico, como nós já falamos hoje. O que faz o homem se distinguir das outras espécies é a sua capacidade de criar e discutir os símbolos. E tem outras designações, o homem é um ser social, é um ser emocional. E aí fica a pergunta, né? Essas definições, será que elas seriam contrárias, seriam antagônicas ou será que elas se completariam? Continuando nessa perspectiva do que é o homem, nós precisamos reforçar um pouquinho mais essas diferenças entre o homem e o animal. Qual a diferença entre o homem e os outros animais, melhor dizendo? A ação animal, como já foi dito, ela é instintiva e ela é regida por leis biológicas. Foi dado o exemplo do João de Barro e aqui nós temos outro exemplo para pensar, que é a da vespa, né, que faz o seu casulo e deixa ali dentro o alimento. Isso é feito em todos os lugares por onde ela passa de modo instintivo, não é de modo intencional. Então, portanto, a grande diferença da ação humana é essa. A ação humana ela é intencional, diferente da ação dos outros seres vivos. Além disso, os seres humanos eles também desenvolvem outras características, né? Além do trabalho, como a inteligência abstrata, ele é capaz de se abstrair. Por exemplo, o número é um grande exemplo disso. O número ele existe na natureza, mas não da forma como nós os desenhamos nas lousas, nos cadernos, nos papéis. Nós fomos criando abstrações para tentar organizar a vida em sociedade, para tentar organizar melhor as nossas vidas. E além disso, né, nós precisamos também de um outro elemento que é a educação. Entre as questões simbólicas, abstratas, o homem acaba chegando na construção de sistemas educacionais para transmitir às gerações futuras aqueles conhecimentos e comportamentos que foram criados em determinado período. Isso mostra que o ser humano ele tem uma vida realmente muito distante da vida animal, não só pela intencionalidade das ações, mas pela questão também dos símbolos, da abstração. Um exemplo muito recorrente é o exemplo da bandeira, né? Se você mostra para um cachorro, por exemplo, uma bandeira branca, o que vai acontecer? Né? O pessoal ainda brinca, dependendo da raça, o cachorro vai vir para cima de você, vai rasgar a bandeira primeiro e você depois. Se for uma outra raça, ele rasga você depois a bandeira. Agora, se você mostrar uma bandeira branca para um homem, ele vai entender que de repente você está pedindo paz. A bandeira branca é um símbolo universal, né, de que alguém está pedindo paz. Os seres humanos são capazes de entender isso, porque entendem os símbolos. Porém, os animais não. Então, essa é um outro grande argumento, né, uma outra grande diferenciação entre a espécie humana e os outros seres vivos. Então, como é que o homem passou simplesmente dessa inquietação, dessa necessidade de construir símbolos, de entender o mundo, para a filosofia, né? O caminho para isso não é um caminho muito simples, é um caminho que parte dessa necessidade humana, filosófica, porém, de satisfazer, né, as suas necessidades simbólicas, porém, é um caminho que não foi muito fácil, que não foi muito simples e essa disciplina, na verdade, ela vai tentar trabalhar esse longo percurso. É uma discussão que vai exigir bastante fôlego, né? Temos que ter bastante fôlego para fazê-la,
mas com certeza será bastante gratificante ao fim também. Então, na busca de compreender, né, quem ele é, na busca de compreender quem ele foi, na busca de compreender quem ele será e entender o mundo à sua volta, os seres humanos foram construindo diversos olhares, né? Existem diversas formas de você olhar para o mundo, de você olhar para a sua realidade. Uma delas é a maneira filosófica, mas ela não é a única e não foi a primeira também. Nós podemos destacar como a primeira forma de dar sentido e dar significado ao mundo o mito. É muito famoso, né, entre nós, por exemplo, o mito da caverna de Platão. Embora o mito da caverna de Platão que todos nós conheçamos, ele não seja necessariamente um mito no sentido original. Então, por isso nós precisamos definir um pouquinho melhor também qual é esse sentido do termo mito nas sociedades que começaram a desenvolver uma forma de explicar a sua realidade e recorreram ao mito. Então, que tipo de mito é esse que nós estamos falando? Além disso, há uma outra forma de compreender o mundo, que é a forma do senso comum. O senso comum é algo que está também aí permeando a nossa sociedade ainda hoje, e mesmo as interpretações mitológicas, as interpretações míticas, elas continuam existindo. É importante, né, ao longo de destacar esses elementos, que eles não sumiram, os mais antigos não desapareceram, às vezes eles aparecem misturados aí na nossa realidade. Além do mito do senso comum, nós temos também a ciência, que é a forma hoje considerada pela grande maioria das pessoas a forma adequada de conhecer o mundo, que está baseado em conhecimentos que são testados, são experimentados e que, portanto, que tem um certo grau de certeza, justamente pela questão de que foram elaborados métodos, né, metodologias, e por meio dessas metodologias as pessoas puderam chegar em verdades que eles acabam generalizando. Embora muitas dessas verdades a própria filosofia trabalha para mostrar que eram verdades em alguns momentos, em alguns períodos, e que hoje não são mais. Nós vamos discutir um pouco também como é que fica, né, a vida humana depois que ela percebe, né, as pessoas percebem que a ciência, aquilo que as pessoas confiavam tanto, de repente não é algo tão preciso assim. Além do mito, do senso comum e da ciência, nós temos também a arte, é uma outra forma de olhar para a realidade, e por fim a filosofia, que será o nosso objetivo maior. Mas antes de delimitar exatamente qual é a grande característica do olhar filosófico, nós vamos passar um pouquinho delimitando qual é a característica de cada uma dessas formas de olhar para a realidade, tá certo? Bom, o mito, ele é um conhecimento imediato, né, que ele dispensa argumentos e fundamentações. As pessoas simplesmente acreditam nele. Os mitos foram criados, foram inventados, e as pessoas simplesmente acreditam nele. Aceita-se, né, as crenças sem que se exija daquele que crê a compreensão plena dos mistérios, eles são transmitidos, né, com um apelo muito forte ao sobrenatural. Então há passagens mitológicas em várias situações. A Grécia eu acredito que o grande berço realmente disso para nós aqui ocidentais, né? Todo mundo, por exemplo, conhece o mito de Pandora, né, a história que envolve também o mito do fogo, né? A história conta mais ou menos o seguinte: um dia um herói, ele sobe até o Monte Olimpo, onde moravam os deuses. Esse herói resolve roubar o fogo sagrado de Zeus, que as pessoas aqui na Terra ainda não conheciam. Ele traz esse fogo sagrado para a Terra. E ao trazer esse fogo sagrado para a Terra, Zeus descobre, né, o rei dos deuses, o rei do Olimpo, e ele fica muito furioso e ele resolve dar um castigo para esse herói. Ele pega então esse herói, acorrenta esse herói, né, Prometeu, em uma montanha muito alta, e todo dia vai lá uma ave de rapina que come o seu fígado. Só que a maldição que Zeus deu para Prometeu, para puni-lo pelo seu castigo, foi a maldição de que o seu fígado todo dia se regenerava. E aí todos os dias aquele martírio novamente voltava a acontecer. Só que Zeus disse: eu não vou só castigar Prometeu, também vou castigar a espécie humana por ter aceitado isso que é um objeto roubado. E mandou para a Terra uma mulher, né? Até então dizia a mitologia que as mulheres não existiam na Terra, mandou Pandora para a Terra, e Pandora veio com uma caixa. E essa caixa, ela quando foi aberta, né, o Zeus falou para Pandora não abrir, mas sabendo já, obviamente, que ela abriria. E quando ela abriu essa caixa, começaram a escapar todos os males da humanidade: a violência, né, o crime, a traição, né, e todos os males da humanidade foram liberados. E ela conseguiu com muito esforço fechar aquela caixa, né? E a única coisa que sobrou lá dentro daquela caixa foi a esperança. E essa história, essa passagem mítica, ela é muito válida até os nossos dias, porque ela explica uma série de coisas. Primeiro, a questão do castigo pelos atos equivocados que as pessoas cometem, que até hoje nós concordamos. A questão do fogo, que é algo que intrigava a imaginação das pessoas. Como é que alguém conseguiu dominar o fogo?
E muitas outras passagens dessa história mítica, elas são aplicadas até hoje para explicar a nossa sociedade. Principalmente a questão de como tantos males, né? Os gregos já se perguntavam isso. Como que tantos males acontecem assim? Porque, de onde vem? Qual é a origem de tudo isso? Então, percebe-se por essa história a tentativa de explicar aquilo que o homem não conseguia, de fato, explicar por outros meios. Então, o mito é isso. É a primeira forma de o homem tentar dar sentido, tentar dar uma explicação para aquilo que acontece, para aquilo que ele vê e que ele não tem uma explicação clara. O senso comum, ele surgiu até do mito também, mas ele tem uma outra característica. A característica do senso comum qual é? É um conhecimento que é herdado por um grupo e que ele é passado, ele é mandado para frente sem análise, sem investigação. Essa é a grande característica do senso comum. É herdado e ele é passado sem uma averiguação. As pessoas vão aceitando sem averiguar. A ciência tem uma outra grande característica, nós vamos ter que falar mais disso até nos outros blocos. Tá? Então, por isso, uma passagem rápida agora. É um conhecimento rigoroso e elaborado inicialmente ancorado na experimentação e na matematização. Então, a ciência vem aí querendo romper com a visão mitológica, querendo romper com a visão de senso comum, criando métodos rigorosos baseados na matematização e na experimentação. A arte, ela é um outro tipo de conhecimento baseado na questão do sentimento. A arte fala aos sentimentos, ela não fala tanto a razão, mas é uma forma de se comunicar, né, de compreender o mundo, usando mais os sentimentos. É um apelo realmente ao emocional. E a filosofia, que é a atitude de colocar em questão aquilo que todo mundo, ou que parece, né, para todos, indiscutível. Seja porque a pessoa tem certezas, olha, eu tenho certeza. Aí a filosofia vem questionando aquela certeza. E por outro lado, as pessoas estão acostumadas com algumas explicações e elas não questionam mais aquilo. Então a filosofia está aí para questionar o inquestionável, tá certo? Então agora nós vamos ter um momento para você refletir um pouco sobre isso tudo que foi falado. E daqui a pouquinho a gente volta com a resposta para você, ok? Nós vamos ler a interatividade. Durante muito tempo, os gregos atribuíram devastações, tragédias e também boas realizações aos deuses. Quando raios rasgavam os céus, por exemplo, eles atribuíam aquilo tudo a Zeus, o rei dos deuses. Em outras culturas não era diferente. Tais passagens refletem A. O pensamento de senso comum, B. O pensamento mítico, C. O pensamento sistemático, D. O pensamento filosófico ou E. O pensamento abstrato. Um momento aí para você refletir a respeito dessa questão.